vida sem luta é como um mar morto no centro do organismo universal. É com essa frase filosófica, quase um sussurro do tempo, que somos recebidos por um dos narradores mais intrigantes da literatura brasileira. Sejam bem-vindos ao Vozes MMF, onde a literatura ganha voz e a escola faz história. Conto com a presença de todos para mais um bate-papo literário. Eu sou Kelvin e hoje vamos explorar uma das obras mais enigmáticas da literatura brasileira, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Para começar essa conversa sobre essa obra tão rica, temos hoje 3 convidados. Ramon. Sou Ramon. Gabi. Boa noite. E Matheus de Jarmes. Prazer. Vamos começar a nossa conversa, de Jarmes. Que tal uma breve pincelada sobre a biografia do autor, para falar um pouco sobre este grande mestre? Certo. Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro, e faleceu no dia 29 de setembro de 1908. Ele é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira e um dos maiores da literatura mundial. De origem humilde, ele era filho de uma operária e de uma lavadeira, e teve pouca instrução formal. Foi um poeta contista, cronista, dramaturgo e principalmente romancista. Sua obra é marcada por uma ironia crítica social e análise psicologia dos personagens. Seus principais romances mais famosos são as Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Bordas e Dom Casmurro. Machado de Assis também ele foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira número 23, até a sua morte. Gabi, você pode nos dar um panorama sobre a obra Dom Casmurro? Dom Casmurro é contado em primeira pessoa, por Bentinho, que relembra sua vida, principalmente o relacionamento com Capitu e seu amigo Escobar. Ele desconfiava que Capitu o traiu, mas o livro é cheio de dúvidas, e o mais interessante é que nunca sabemos se ele realmente traiu ela ou foi coisa da cabeça dele, por causa dos ciúmes e inseguranças. O próprio título Dom Casmurro já carrega essa ideia de solidão e introspecção, não é? De Jarmes. Certo. Contando um pouco mais sobre Bentinho, ele é um personagem bem complexo, né? E a psicologia dele é fundamental para entender mais sobre a obra. Os ciúmes de Bentinho não é apenas um fruto de uma insegurança normal, mas sim também de uma obsessão. A dúvida e o jogo psicológico entre os personagens são essenciais, sem dúvida, né, Ramon? Dom Casmurro é muitas vezes classificado como uma obra de mistério. Como você vê a construção desse mistério e como Machado de Assis utiliza a ambiguidade para provocar o leitor? O que Machado de Assis faz de brilhante em Dom Casmurro é que ele nos coloca no lugar de Bentinho. O próprio narrador é um sujeito que, ao tentar reconstruir sua história, acaba criando um mundo de incertezas. A trama gira em torno da dúvida central sobre a fidelidade de Capitu, e Machado nos coloca nessa incerteza, o que faz que o romance seja muito mais do que apenas uma história de amor e traição. A ambiguidade de Capitu, por exemplo, com seus, entre aspas, olhos de cigana oblíqua e dissimulada, gera uma sensação de mistério constante, mas sem nunca nos oferecer uma explicação conclusiva. Isso força o leitor a refletir sobre a subjetividade da verdade e sobre como as pessoas constroem narrativas de si mesmos e dos outros. Essa ideia de construção da verdade é fascinante, porque o narrador nos convence de sua versão dos fatos, mesmo sem ter certeza de nada. De Jarmes, você poderia falar um pouco sobre o contexto histórico de Dom Casmurro e como ele reflete na atual sociedade brasileira? Certo. Dom Casmurro foi escrito no final do século XXI, correto? Durante o período imperial. E ele reflete também as tensões sociais e culturais da época. Embora a história de Bentinho se passe no Rio de Janeiro, a obra também foi abordada o comportamento da classe média e das relações de classe. Falando sobre os personagens, Capitu é um dos grandes mistérios da obra, né, Ramon? Você acha que a Capitu é de fato culpada da traição ou tudo passa de neurose do Bentinho? Eu diria que Capitu é uma das personagens mais fascinantes da literatura brasileira, porque ela é cheia de nuances.
Não sabemos se ela é realmente Trau Bentinho ou se tudo é uma projeção dele. Seus, entre aspas, olhos de cigana são descritos de maneira de sugerir dissimulação, mas também podem ser interpretados de outra forma, como um reflexo da personalidade independente. Eu acredito que a obra nos convida a questionar a própria natureza da culpa e da inocência, pois no final das contas, não há provas concretas de que Capitu tinha sido infiel. Isso só aumenta a complexidade da obra, pois nos deixa com um questionamento constante. Até onde a paranoia de Bentinho pode afetar a realidade? E a relação entre Bentinho e Escobar, Gabi? Como você vê o papel de Escobar nessa história? A relação entre o Bentinho e o Escobar é muito importante na história. Eles eram melhores amigos. Mas Bentinho começou a desconfiar que Escobar tinha algo com Capitu, mesmo sem provas, né? Isso vira uma obsessão para ele. Escobar também representa o oposto de Bentinho. Enquanto um é seguro e sociável, o outro é meio ciumento, inseguro. Então, além da amizade deles, existe um contraste entre os dois, que ajuda a aumentar dúvidas e conflitos na história deles. Com certeza Escobar é uma figura ambígua e essencial para a trama. Voltando ao contexto social dos Jarmes, o livro também traz uma reflexão sobre o casamento e a posição das mulheres. Você acha que Machado de Assis critica o papel da mulher na sociedade do século XIX? Kelvin, sem dúvidas, né? Machado de Assis, ele usa o Dom Casmurro para refletir sobre o casamento e o papel das mulheres na sociedade, né? Capitu, com a sua personalidade forte e seus olhos de cigana, pode ser visto como um símbolo de uma mulher que não se encaixa nos padrões rígidos da sociedade na época, né? O casamento de Bentinho e de Capitu, apesar de todos serem formalmente realizados, é marcado pela desconfiança e pela incompreensão. A questão da verdade é central em Dom Casmurro. Gabi, como você entende o final da obra e a reflexão sobre a verdade que Machado de Assis nos propõe? O final de Dom Casmurro é marcado pela dúvida, né? Machado de Assis não diz se Capitu traiu ou não. E isso é o mais importante. Ele fez a gente pensar sobre a verdade. Será que ele existe mesmo? Ou é coisa da cabeça dele? Como ouvimos só o lado de Bentinho, que é ciumento, inseguro, fica difícil saber realmente o que aconteceu, ou se foi, coisa da cabeça dele. Nunca dá pra saber o que aconteceu. Nunca saberemos, né? Esse jogo entre fato e interpretação é realmente poderoso, né, Ramon? Você acha que Bentinho é um narrador confiável, ou ele é a vítima da sua própria neurose? Kevin, eu acredito que Bentinho é até certo ponto vítima da sua própria mente. Ele é um narrador altamente subjetivo e muitas vezes narra os eventos com tanta certeza, sem questionar suas próprias percepções, que nos faz duvidar da veracidade do que ele diz, e como se ele estivesse tentando forjar uma realidade que o ajude a lidar com sua dor, com os seus ciúmes ou com a perda de controle sobre a vida dele. O grande trunfo do Machado de Assis é que ele nunca nos dá a resposta final, deixando essa dúvida pairando sobre o romance e sobre o próprio processo de construção da verdade. Antes de encerrarmos, gostaria que cada um de vocês deixasse uma reflexão sobre Dom Casmurro. Gabi, podemos começar com você? Claro que pode. Dom Casmurro é uma obra que vai além das simples histórias de ciúmes e traição. É uma reflexão sobre a própria natureza da verdade e da memória, mostrando como construímos nossa realidade a partir das nossas próprias interpretações. Zé Jarmes? Certo. Na minha opinião, é uma obra que mostra uma grande lição sobre a fragilidade humana, né? Sobre como os nossos sentimentos podem distorcer nossa percepção da realidade. Nos fazemos acreditar que talvez coisas nunca terem ocorrido. E você, Ramon? Cara, Machado de Assis nos apresenta, em Dom Casmurro, um romance que é ao mesmo tempo psicológico e filosófico, desafiando-nos a refletir sobre a natureza da verdade, do amor e da traição. Então Dom Casmurro continua sendo um clássico atemporal, que não só reflete a sociedade do século XIX, mas também nos convida a refletir sobre nossas próprias relações e maneiras como lidamos com a verdade e as expectativas sociais. Muito obrigado a todos os nossos convidados. Esperamos que essa conversa tenha proporcionado novas perspectivas sobre esta grande obra da literatura brasileira, que nos ensina como a vida não entrega certezas, ela nos obriga a pensar e a desconfiar. Assim, expressar com genialidade na obra
Dom Casmurro de Machado de Assis. Queria deixar o convite para todos que sigam o Voz MMF no seu canal favorito e compartilhe com seus colegas, amigos e professores. Vamos fazer da escola um lugar mais vivo, criativo e cheio de histórias para contar. Muito obrigado.